ótimos para poder cuidar de ovelha. Era um lugar ótimo para poder cuidar, aleluia, do gado. Porque aquela terra, aquele vale, aleluia, por debaixo dele, geograficamente falando, havia, aleluia, ali alguns fluxos fluviais. Havia água, aleluia, debaixo da terra. E água até o dia de hoje é algo muito importante e valoroso. Agora imagina na época de Isaac. Então Deus está mandando Pedro ir para um vale no meio do deserto, ir para um vale no meio do lugar onde não tem nada. E Isaac está indo não questionando. Talvez alguém podia questionar: o Senhor está mandando ir para o vale no meio do deserto, sendo que o Senhor podia me tirar daqui, sendo que o Senhor podia me mandar para outro lugar. Mas Isaac está indo obedecendo. E eu imagino Isaac chegando, olhando aquele vale e dizendo: aqui eu vou, aleluia, plantar. Aqui eu vou cuidar da minha família. Aqui eu vou cuidar da minha casa. A Bíblia diz que Isaac, ele vai plantar naquele lugar. E para cada semente que ele planta, ele vai colher 100 vezes mais. É Deus dizendo para Isaac: eu tenho honra, aleluia, para quem me obedece. Eu tenho honra para quem escuta as minhas palavras. Eu tenho honra para quem anda no meu caminho. Eu tenho honra para quem anda, aleluia, na minha direção. Tem gente, aleluia, que não entende, mas a palavra diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar. E Isaac, aleluia, não questiona, mas ele segue a rota de Deus. Isaac, ele não duvida, mas ele segue a rota de Deus. Isaac não coloca em dúvida, mas ele segue a rota de Deus. E a Bíblia diz que ele planta e colhe 100 vezes mais. A prosperidade de Isaac é tão grande e está, aleluia, condicionado às suas plantações, está condicionado aos seus gados, mas está condicionado também aos poços, aleluia, a qual ele achou que o seu pai Abraão tinha cavado. Quando ele acha aqueles poços, presbítero Valdinei, ele fica, aleluia, mais rico, ele fica mais poderoso, porque quem controla a água controlava tudo. Quem controla a água, aleluia, controlava as riquezas daquele lugar. E o inimigo, quando percebeu que Isaac, aleluia, tinha, aleluia, achado aqueles poços, começou a usar os filisteus para poder tapar aqueles poços, para que Isaac não viesse a crescer sobre aquele lugar, a crescer sobre aquelas terras. Os filisteus aqui estão tentando abafar, aleluia, a vida de Isaac. Estão tentando diminuir o propósito de Deus na vida de Isaac. Só que eu aprendo algo aqui poderoso, que ainda que o inimigo tapasse os poços, a Bíblia diz que Isaac não desistia, Isaac perseverava, porque o inimigo tampou, mas nós temos forças para cavar de novo. O inimigo pode até tapar, mas nós temos forças para cavar de novo. Os inimigos estão tentando abafar, aleluia, aquilo que Deus tem na vida de Isaac, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram. Tentaram, mas não conseguiram. Projetaram, mas não conseguiram. Por quê, pastor? Porque quem estava operando na vida de Isaac é quem está operando na vida. E a Bíblia diz que operando ele, não tem capeta, não tem demônio, não tem a bruxaria, não tem nada que vai impedir aquilo que Deus ele tem para você na sua vida. E eu vim aqui como profeta de Deus entregar um recado para esta igreja. Esses filhos teus estão achando que se tapar os postos, aleluia, vai te parar. Aleluia, não vai. Porque quem cava posto uma vez tem disposição para cavar duas, tem disposição para cavar três, tem disposição para cavar quatro, tem disposição para cavar cinco. Pastor, eu cheguei aqui sem disposição, mas Deus vai te dar força na noite de hoje e tu vai cavar aquele posto para vergonha. Levanta a tua mão agora.
exalte dele. Deus Santo, Os filhos de Deus poderoso. agora taparam os poços. E alguém diz a Isaac: Isaac! Taparam os poços. E alguém diz: vamos guerrear? E ele diz: não, vamos cavar de novo. Cava de novo. Cava de novo. Cava de novo. Não, mas tá bom, mas uma vez não tem problema. Vamos cavar de novo, vamos. Vamos cavar de novo. A Bíblia diz que Deus honrou tanto Isaac naquele lugar, tanto ele naquelas terras, tanto ele, aleluia, sobre aquele lugar, que a Bíblia diz que o rei chegou e disse: Isaac, você vai ter que ir embora, porque você enriqueceu tanto aqui nesse lugar, você ficou tão poderoso nesse lugar, que não dá para você ficar mais aqui. Perceba que Isaac vai ter que ir embora. Isaac vai ter que sair. E ele vai ter que sair não só porque o rei está mandando, é porque Deus tem coisas maiores na vida dele. E quem Deus tem coisas maiores sobre a tua vida, precisa entender que existem coisas que são passageiras. E precisa entender que se Deus faz hoje, Ele faz amanhã, faz depois da manhã e faz eternamente. Glória a Deus. Só que tem gente achando que porque Deus fez agora, não pode fazer de novo. Tem gente achando que porque Deus fez ontem, Deus não pode fazer hoje. Aleluia, até porque quem faz é Ele, não é o homem. Aleluia, se Ele fez ontem, Ele pode fazer de novo. Se Ele fez anteontem, Ele pode fazer hoje. Se não fizer hoje, Ele pode fazer amanhã. Aí a Bíblia diz que Isaac vai levantar acampamento. Pensa, presbítero Godinei. A terra, aleluia, planta um, nasce 100. Tem que ir embora, irmão. Planta um, espírito de milho. Vamos dizer assim, nasce 100 espíritos de milho. Está na terra que todo mundo queria estar. Mas Deus está dizendo: sai daí, meu filho, porque eu tenho coisas maiores. E o que o Vale de Gerar representou para Isaac, pastor? Aprendizado. Ele aprendeu a persistir, aprendeu a se esforçar e aprendeu a crer ainda mais em Deus. E tem situações que você vai passar que não é para te destruir, mas é para te trazer aprendizado. 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 Pastor, não é para me matar, não, é para trazer aprendizado. Pastor, não é para me envergonhar, não, é para envergonhar, é para trazer aprendizado. Pastor, não é para me humilhar, não, é para trazer aprendizado. Deus vai ensinar, aleluia, através das situações que Ele vai permitir você enfrentar. E se você crer, assim como Ele honrou a Isaac, eu profetizo que Ele também vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. 5 minutos já passo para o aleluia, na noite de hoje. Quem pode adorar o Senhor?